Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que todos sejam abençoados nesta noite. Faz tempo, né, que a gente não participa da intercessão. Da intercessão não, do culto de oração, da live de quarta-feira. Mas o Senhor preparou essa noite, preparou esse momento. E nós vamos trazer para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. E foi essa semana. Louvado seja Deus, né? Acho que os irmãos sabem que a gente está passando aqui em casa por um momento também de quarentena, né? Na verdade, nós saímos na terça-feira. Também pegamos o Covid. Ele chegou aqui em casa. Não permaneceu, mas ele chegou. Ele entrou por uma porta, por 7 ele foi embora. Em nome de Jesus. E nós passamos algum estreito aqui, né? Cada um com um sintoma, cada um manifestou alguma coisa. Uns se curaram, se recuperaram rapidamente, outros demoraram um pouco mais. E foi durante esses dias, né? Numa noite dessas que eu desci umas 3 horas da manhã para a sala, com o corpo dolorido, e pensando nessas coisas, porque quando a gente está enfermo, quando a gente adoece, quando a gente passa por uma situação dessa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é por que isso está acontecendo, né? Por que sobreveio isso não só sobre mim, mas sobre toda a minha casa. Não foi algo coletivo, assim, só veio para mim, não veio para individual, aliás, só para mim, não veio em coletivo, veio para todo mundo. Veio para Mariane, a Mariane foi a primeira a apresentar o sintoma, eu em seguida, a Isa, o Murilo, e assim todos fizeram o resultado, o exame, todos pegaram o resultado, todos deram positivo. E a gente fica se questionando acerca de algumas coisas, né? E nesse dia, nessa madrugada, melhor dizendo, eu desci pra sala e eu comecei a questionar o Senhor acerca dessas coisas. Por que isso entrou na minha casa? Por que isso entrou e por que está acontecendo tudo isso? A minha esposa muito mal, com dores, o sintoma forte, a gente fica com medo porque ela é diabética e a gente ouve tanta coisa. E a nossa estrutura fica abalada, a nossa estrutura fica sacudida. A gente vê só notícia ruim na televisão, nos noticiários, e a gente começa a questionar o Senhor. Começa a buscar, né? Por que, Senhor? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Por que isso entrou dentro da minha casa e por que parece que não quer sair? Será que eu vou ser um daqueles que vai entrar na estatística, que foi vencido pelo Covid? Porque o diabo, ele faz várias confusões na nossa mente quando nós estamos assim. E eu fui buscar o Senhor e o Senhor me deu uma palavra. E eu não tenho o hábito de colocar título, né, em pregação. O pastor Felipe gosta de colocar, né, pastor? E eu coloquei assim, o Senhor me deu uma palavra e eu coloquei o título assim: a imutabilidade da palavra de Deus. Imutabilidade. Imutabilidade é o atributo divino segundo o qual Deus não pode mudar, mas é absolutamente perfeito e não pode mudar para melhor nem para pior. Embora tudo que esteja em estado constante de mudança, Deus permanece o mesmo para sempre. Isso é o que significa imutabilidade. Nada precisa ser mudado, porque Deus tudo fez e tudo que Ele fez é perfeito, né? E esse título, a imutabilidade da palavra de Deus. A palavra que o Senhor me deu é no livro de Êxodo 15, 26. Eu quero falar sobre uma antiga aliança. Essa antiga aliança diz o seguinte: no versículo 26 diz assim: disse-lhes, se deres atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizeres o que Ele aprova, se deres ouvido aos seus mandamentos e obedeceres às suas palavras, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O Senhor, eu já conheço essa palavra já tem um tempo, que eu me apeguei a esse versículo
sobre essa antiga aliança, né? O Senhor ele fala com muita clareza sobre isso. Quando a gente vai ler o contexto dessa passagem, né? Ele começa a falar sobre as águas amargas de Mara. O povo, após sair do Egito, após fazer aquela caminhada, né? Aquele trajeto, atravessar o Mar Vermelho e seguir o da margem do outro lado com os pés enxutos, né? Como diz a irmã Cassiane. Eles chegaram até as águas de Mara, com sede, com tudo, e quando chegaram lá, o que encontraram nada mais foi que águas amargas. É impossível tomar aquelas águas. Então se começa novamente a murmuração, as queixas, começa-se de novo aquelas coisas, né, que eles viviam fazendo com Moisés, porque lá no Egito eles tinham cebola, tinha isso, tinha aquilo, e agora eles estavam vivendo uma situação adversa. Para quem tinha passado poucos dias vendo o mar abrir, coluna de fogo, eles murmuravam por qualquer coisa. Então a água foi só mais um motivo para eles estar murmurando. Mas o que chama a atenção da gente é a aliança que o Senhor faz com eles ali, né? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fala para Moisés e começa a dar uns decretos, começa a falar de umas palavras, uns mandamentos para eles seguirem, e começa a falar para ele: olha, se vocês prestarem atenção em mim, se vocês ouvirem, me derem crédito, ouvirem o que eu estou falando, se vocês andarem segundo os meus mandamentos, as minhas palavras, nenhuma daquelas doenças que veio sobre o Egito virá sobre vocês. Ele enfatiza no final do versículo, se apresentando, né? Ele diz assim: sabe por quê? Porque eu sou o Senhor que te cura. Ou seja, não esqueça, eu sou o Senhor que te cura. Ele está dizendo assim, ele não está dizendo que não virá, mas ele está dizendo assim: se porventura vocês ficarem doentes, eu vou curar vocês. Se vocês ficarem abatidos, eu vou estar com vocês. Eu sou o Senhor que te cura. Como ele curou antes de trazer eles para o Mar Vermelho, antes da travessia. Quando nós lemos a passagem do Senhor, nós vemos ali que eles eram escravos, eles eram açoitados, eles eram enfermos, eles eram tudo aquilo. Eles passam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eles apagam as escrituras que estavam escritas ali nos umbrais das portas, porque nas portas ali havia textos, né, escritos ali, onde representava as coisas dos egípcios, porque eles estavam vivendo em casas com colunas, eles tinham pegado uma certa tradição dos egípcios. Então se passava o sangue do cordeiro para apagar o pecado, mas comeram a carne, aquela carne fortaleceu eles ficaram fortes, eles ficaram sarados, Deus os curou para poder fazer aquela travessia. Eles fizeram toda aquela travessia, chegaram do outro lado, e agora está tudo bem, já não estamos mais na mão dos egípcios, Deus nos livrou, Deus nos libertou, vamos para a terra prometida, mas a sede bateu e não tinha água, o que tinha era amarga. E começa-se então a murmuração. Por que isso está acontecendo? Queridos, nós temos que nos lembrar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é imutável. A palavra do Senhor, ela é perpétua. O Senhor Jesus nos disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele estava dizendo: se vocês andarem de acordo com tudo aquilo que eu tenho passado para vocês, se vocês obedecerem as minhas palavras, vocês podem ficar sossegados. Porque se vocês ficarem enfermos, eu curo vocês. É uma palavra forte para os dias de hoje. Por que nós não vivemos essa palavra? Esse foi meu questionamento na sala. Nesses dias que eu fiquei doente com Covid. Mas antes de falar um pouco mais do que o Senhor falou, eu quero ler mais alguns versículos, para nós entendermos a grandeza da palavra do Senhor. Primeiro, Jeremias 1:11. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vê, Jeremias? E disse: eu vejo uma vara de amendoeira.
E disse-me o Senhor: vide bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Né? No hebraico, né, a amendoeira, ela puxa pelo som do velo. Então, o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor fala para assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Como o Senhor leva a sério as coisas que Ele fala. Como o Senhor leva a sério a sua palavra. Isaías 55:1, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. O Senhor não lança palavras ao vento. Ele lança uma palavra para que se faça um efeito. Ele não lança uma palavra para cair em terra seca, embora ele tenha condições de fazer uma semente cair em terra seca e germinar. O Senhor lança uma palavra para surgir um efeito, para que não diga, não, ele não só, ele apenas lançou, não, ele lançou uma palavra. Ele não só apenas, ele não só apenas lançou, não, ele lançou uma palavra. E essa palavra vai surgir um efeito na nossa vida, ou para o propósito para o qual ela foi enviada. Hebreus 4:12 diz assim: porque as palavras de Deus é viva e eficaz, e mais penetrantes que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que a palavra de Deus faz conosco? O que a palavra de Deus ela faz com o ser humano? O que a palavra de Deus faz com todas as coisas que existem? Porque o Senhor lança a palavra sobre tudo e sobre todos. A palavra do Senhor tem o poder de transformar. A palavra do Senhor tem o poder de restaurar. A palavra do Senhor tem o poder de mudar, de transformar, de trazer. O apóstolo Paulo é um dos versículos que eu mais gosto. É quando eu vejo o apóstolo Paulo falando de Jesus, e eu costumo dizer que ele fala segundo a experiência que ele tem com Deus. E qual é a experiência que o apóstolo Paulo teve com Deus? Para ele poder dizer aquele versículo. Eu imagino o que ele viu e o que ele estava vendo nos últimos dias. Ele dizia assim, naquela experiência que ele teve, segundo aquele versículo, assim: ao Deus que vivifica mortos e traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Você consegue imaginar que tipo de experiência o apóstolo Paulo tinha com Jesus, para poder, com o Senhor, com Deus, para poder ter a autoridade, a capacidade de pronunciar um versículo dessa com tanta firmeza, com tanta segurança, dizer assim: ó Deus que vivifica mortos e traz à existência o que não existe, como se já existisse. Ele sabia da palavra do Senhor, ele conhecia a palavra do Senhor. Então nós sabemos que o Senhor, ele é poderoso e ele é perfeito. Sabemos que tudo que ele fez é perfeito e não precisa ser mudado porque é perfeito, não se muda o que é perfeito. E o Senhor fala para o seu povo: anda na minha presença, obedece os meus mandamentos e segue as minhas palavras. E nada vai acontecer com vocês. Aquelas pragas, aquelas enfermidades que chegou sobre o Egito não virá sobre vocês. Eu fui fazer um estudo do que é as enfermidades que veio sobre o Egito. Eu procurei ver, né? Entre elas estavam os tumores, as úlceras, estavam, né, os piolhos, algumas doenças que vieram por causa das moscas, por causa dos piolhos. Então, por isso que eles raspavam a cabeça, né? Porque era tanto piolho que pegavam doenças. Então o Senhor falava assim: nenhuma daquelas doenças que eu enviei sobre o Egito virá sobre vocês. Mas o Senhor está dizendo: não é que se vocês andarem fora da minha palavra, eu vou enviar alguma doença sobre vocês. Não, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo: se por acaso, se vier uma daquelas doenças sobre vocês, não se esqueça, eu sou o Senhor que te sara. E qual é a palavra do Senhor? Eu gosto da palavra do João.
o apóstolo João, né? O apóstolo João, ele descreve a palavra do Senhor. É profundo isso. Ele começa a dizer, no princípio era o quê? A palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é a palavra. Então quando o Senhor fala para nós, olha, segue a minha palavra, anda na minha palavra, o Senhor está dizendo, anda no Senhor Jesus. Faça tudo o que a palavra está mandando você dizer, ou seja, faça tudo o que Jesus falou para você fazer. Faça tudo o que Jesus ensinou, tudo o que a minha palavra. Jesus é a palavra liberada de Deus sobre a face da terra. A palavra veio, se fez carne e habitou no meio de nós. E Ele nos ensinou. A palavra nos ensinou como deveríamos nos andar, como deveríamos nos comportar, como deveríamos amar, como deveríamos perdoar, como deveríamos ser. A palavra nos ensinou a amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A palavra nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou que tudo aquilo que nós pedimos sobre a palavra seria feito para que o nome do Pai fosse glorificado. Jesus é a palavra de Deus. É a palavra viva. É o pão vivo que desceu do céu. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus disse que Ele tem um nome que está acima de todo nome. Nós uma vez estávamos aqui falando sobre esse Covid, não só ele, sobre como outras coisas, nós chegamos a dizer o seguinte, quando o Covid não tinha nome, nós tínhamos muito medo do Covid. Ele não tinha nome. Mas quando foi dado um nome para ele, nós perdemos o medo dele. Porque se ele tem nome, ele está sujeito ao nome de Jesus. Se ele não tivesse nome, fosse algo desconhecido, nós teríamos ter medo dele. Mas ele tem nome. E se ele tem nome, ele está sujeito sobre o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Existem pessoas que têm uma linha de pensamento que se nós pegamos uma enfermidade, uma doença, se nós atingimos, como nós aqui fomos, pegamos o Covid, Deus permitiu isso. Ou Deus enviou isso para nós. Por quê? Porque nós estávamos distantes, ou eu estava distante de Deus, então era necessário que eu pegasse o Covid, sofresse com o Covid, para que eu pudesse me achegar mais a Deus. Tem pessoas que acham que alguém pegou um câncer, ou alguém sofreu um derrame, ou alguém sofreu um acidente, quebrou alguns ossos do corpo, teve um traumatismo craniano, e tudo isso foi da vontade de Deus, ou para que ele pudesse, através desse tipo de sofrimento, se achegar a Deus. Ele estava distante de Deus e Deus o queria para perto de si. Então Deus permitiu que ele pegasse câncer, ou o próprio Deus colocou câncer nele, né? Ou Deus pegou e virou o volante do carro dele para que ele sofresse um acidente. Ou o próprio Deus colocou a mão sobre uma veia dele, segurou ali, ó, para poder parar o sangue, e deu ali um AVC, alguma coisa, para que ele viesse sofrer e ele viesse se aproximar de Deus através dessa enfermidade, desse acidente ou dessa situação. Eu quero expressar a minha opinião acerca disso. Eu não acredito que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Deus Todo-Poderoso, que tudo que faz é perfeito, criaria situações desse tipo para poder aprisionar um ser humano, tirando dele o livre-arbítrio. Deus ama a todo mundo. Ele disse na sua palavra, o apóstolo João disse na sua palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, cresce. Aleluia. O Senhor ama toda a humanidade. E embora ele ame toda a humanidade, ele se entristeça quando o ímpio morre, porque a palavra do Senhor diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não interfere naquilo que o ímpio faz, e nem naquilo que o justo faz.
O Senhor quer que nós chegamos até diante dele por amor, não por meio de escravidão. Não há sentido em acreditar que um Deus vivo e todo-poderoso, ele vai usar de uma enfermidade para poder atrair uma pessoa para perto dele, para atrair uma pessoa para ficar junto dele, porque senão, para que sentido ele teria tirado o povo do Egito? Ele permaneceria com o povo lá. O nosso Deus não é um Deus carrasco. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para quebrar as correntes, ele veio para trazer restauração à vida do ser humano. Ele não daria, que sentido tem Jesus morrer na cruz para que nós continuássemos a ser escravos da doença, a ser escravos do homem, do diabo, a ser escravos de Satanás e de outras coisas. Não, não. Deus ele não usa de enfermidade para aprisionar ninguém, nem para fazer com que nós se achegamos perto dele. E a enfermidade não vem até nós porque nós somos rebeldes ou porque nós quebramos a aliança. A enfermidade entrou no mundo no pecado. Quando Adão comeu o fruto e a Eva também comeu o seu fruto, entrou no mundo a enfermidade, entrou no mundo as pragas, a terra ficou doente. E por sua vez o ser humano ficou doente também. Mas Jesus diz, crede em mim. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor não está dizendo, não, vou fazer todo mundo rico e próspero. Não, o Senhor está dizendo, vou fazer todo mundo viver na terra com saúde, todos os dias que Deus determinou. Mas por que o irmão A, o irmão B, o irmão C, eles adquirem uma enfermidade e morrem por causa daquela enfermidade? A palavra diz que muitos creram e receberam um milagre. Pessoas querem ser curadas, mas não têm fé o suficiente para acreditar na palavra do Senhor. E tem pessoas que acreditam que talvez seja da vontade do Senhor que elas vivam esse sofrimento. E tem pessoas que acham que aceitam. Não temos uma explicação acerca, porque todos não são curados, porque todos não são. Existem muitas pessoas que são curadas de maneira que a gente nem acredita. Algumas vivem da mesma prática de fé que a gente, outras não. Mas elas têm assim um pensamento tão maravilhoso acerca da fé. Elas acreditam e elas recebem cura. O Senhor veio para curar todos. E Ele continua dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Se vocês crerem em mim, se vocês crerem na minha palavra, se vocês crerem naquilo que eu fiz por vocês, eu saro vocês. O Senhor não mudou. Perceba que a palavra do Senhor, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seria errado nós acreditarmos que Deus lá atrás curava e hoje Ele não quer curar mais. Lá atrás Ele libertava, hoje Ele não quer libertar mais. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que não temos tomado posse da palavra. Ontem nós estávamos na célula falando acerca da palavra da pastora que foi pregada no domingo, uma palavra forte, poderosa, falando sobre acerca do Espírito Santo de Deus e do seu mover na nossa vida. As pessoas não conseguem entender, compreender o que está dentro delas, daquelas que são seladas com o Espírito Santo de Deus. Perceba que o versículo 1 de Gênesis diz assim, e no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Esperando a ordem de Deus para poder começar a criação, esperando a ordem de Deus para começar a realizar as coisas. Irmão, meu querido, esse mesmo Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, que Ele é poderoso hoje, Ele não habita mais sobre a face do abismo, sobre a face das águas, Ele habita dentro de você. E Ele está esperando você acreditar no Senhor, na sua palavra, para poder começar a operar o milagre na sua vida e na minha vida, meu irmão. É preciso acreditar, é preciso saber, olha, por isso que o Senhor falou assim, ei, mais forte é o que está em ti do que aquele que no mundo está. Não é à toa que o Senhor falou isso. Mais forte, mais poderoso é aquele que está em você do que aquele que no mundo está.
É forte, meu irmão. Você não é um simples homem, comedor de arroz e feijão que anda sobre a face dessa terra. Você é casa de Deus. Você é templo do Deus vivo. Dentro de você tem um espírito de poder, um espírito de coragem, tem um espírito de avivamento. Dentro de você existe um poder sobrenatural. Dentro de você existe o sopro de Deus. Existe um espírito que quando ele começa a soprar dos quatro cantos, meu irmão, sai da frente Satanás, sai da frente demônio, sai da frente legião. Quando você começar a abrir a tua boca, quando você começar a declarar a palavra do Senhor, quando você começar a declarar as coisas que a palavra te ensinou, ou seja, que Jesus te ensinou, quando você começar a obedecer verdadeiramente as palavras de Jesus, não fica Covid na sua frente, não fica câncer, não fica AIDS, não fica nada. Tudo cai por terra, porque maior é o que está em você do que aquele que no mundo está. Porque o Senhor disse, e eu repito, eu sou o Senhor que te sara. Uma antiga e perpétua aliança. O Senhor, ele curava lá atrás, curou ontem e vai curar hoje. Basta tão somente acreditar na palavra do Senhor e andar segundo ela. Seja ousado, acredite. Nós estamos vivendo em um tempo de dificuldade, mas Deus ainda continua operando. Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele opera na dificuldade, opera na bonança e opera na dificuldade. Ele opera na saúde e opera também nas horas de atribulações. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? O Senhor falou comigo na madrugada daquele dia. E o que o Senhor me colocou, eu coloquei aqui, ó, nesses papéis. Em letras garrafais, hein? Receba, meu irmão. Receba, minha irmã. Vamos andar segundo a palavra do Senhor. Vamos andar segundo Jesus nos ensinou. Para a gente continuar firme e constante. Para combater o bom combate. Como o irmão Anésio combateu. O irmão Anésio acreditava que era tempo dele ir morar com o Senhor. E o Senhor fez como Jesus falou para muitos. Que seja feito segundo o que você acredita. Que seja feito segundo a tua fé. O irmão Anésio ansiava em estar indo para o Senhor já. Ele não queria mais ficar aqui. Ele queria ir para o Senhor. E segundo Jesus ensinou a ele. Ele falou, não, Senhor, eu quero ir. Ele colocou no coração dele, eu quero ir agora. Talvez eu não queria ir desse jeito, mas já que eu me encontro desse jeito, eu quero ir. E o Senhor assim o levou. E nós ficamos felizes porque ele morreu. O Senhor Onésio não morreu. O Senhor Onésio foi morar com o Pai. O apóstolo Paulo, ele falava assim, dormiu com o Senhor, porque a palavra morreu é muito forte. Ah, o irmão morreu. Não, o irmão não morreu. O irmão dormiu com o Senhor. Dormiu para nós, né? Porque assim, fechou o olho aqui e já abriu lá. Ele deu o último suspiro assim e já abriu na presença do Todo-Poderoso. E nesse momento ele deve estar lá, carinho, eu sempre falo, glória, 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 glória. Aleluia.